Ora boas pessoal, aqui para mais um vídeo do Dando Rider. E que grande vídeo vai ser este, não? Pessoal, 7 da manhã, estou a arrancar agora para o Luxemburgo. Decidi arrancar mais tarde, porque estão a ver como é que está o tempo. Está aqui um nevoeiro muito cerrado e eu não queria arriscar tipo atravessar o Alvão ou ir por Bragança às 3 ou 4 da manhã, e então decidi descansar mais um bocado. Também não me deitei muito cedo ontem, então preferi dormir mais um bocado e arrancar agora às 7 da manhã. Não estou com pressa, portanto no limite ainda tenho o dia da manhã para chegar lá. Se estiver cansado, já vou aqui com os óculos colocados para ver melhor e e pronto. A nível de roupa, é roupa normal que eu levo, não é nada especial. Uma t-shirt, um corta-vento, um casaco, umas calças e umas sapatilhas, nada de especial. Luvas não levo porque que temperatura é que está? Estão 12 graus, não está frio nenhum, portanto não, para já não preciso de luvas, nem tenho aqui os punhos aquecidos para já ligados. E a nível de planeamento de viagem, portanto são 7 da manhã, em Espanha já são 8, portanto as bombas de gasolina estão todas abertas, que elas abrem às 7 da manhã. Não tenho problema nenhum em relação a isso. E a nível de planeamento de viagem é meter aqui Luxemburgo. Olhem, está ali, faltam 18 horas e meia, 1900 km, porque eu faço estes vídeos a falar diretamente para a câmara, que ela está aqui na queixeira do capacete, e eu tenho para apanhar o som só por trás da câmara, e por isso é que consigo ter um som razoavelmente bom nos vídeos sem precisar de microfone. E então pessoal, é assim, vou entrar agora na Via Norte. Ontem fui fazer aqui a revisão à moto, fui à motobox, apanhei uma chuvada, eu já estava meio doente, apanhei uma chuvada aí a levar a moto para a motobox, e depois eles emprestaram-me uma PCX 125, uma scooter. Aquilo não tem proteção nenhuma à frente. À vinda embora, que eu deixei lá a moto e vim para casa trabalhar. Estava a trabalhar em home office e depois voltei outra vez à tarde, por volta das 4 e tal da tarde, ir buscar a moto. Apanhei 4 chuvadas daquelas fortes e se o tempo não melhorasse, eu hoje não vinha de moto, como é óbvio, não é? Se o tempo tivesse assim como ontem, eu nem sequer arrancava de moto hoje, e vinha depois buscar a moto noutro dia qualquer. Desculpem, eu estou assim um bocado atacado. E pronto, é aqui o início da viagem. Tem aqui o conta quilómetros a zero na Tripá, para ver quantos quilómetros é que vou fazer ao todo. Bom, olha, não tenho nada marcado a nível de hotéis ou Airbnb, não tenho nada marcado. Vou andando e vou vendo. À medida que me vou sentindo bem, vou andando. Quando sei que fisicamente nunca me vou sentir cansado, porque já fiz a viagem, como já vos disse, já fiz a viagem direta várias vezes, e num nível de cansaço físico é quase nada, é muito pouco. Portanto, é mais me sentir com sono, portanto cansado a nível mental. Olha, aquela senhora ia ali a pé aqui na Via Norte com um GRK, deve ter ficado aqui com o carro sem gasolina. Também não lhe podia dar boleia porque tem aqui a mala atrás, mas olha, capaz de ser aquele carro que está ali, aquele Smart. Está um nevoeiro do caraças. Eu levo aqui um colete, eu depois quando parar numa bomba de gasolina eu mostro-vos o colete que eu levo. Comprei na Motocard,
para dar aqui mais alguma visibilidade, um colete refletor, mas depois eu mostro-vos qual é o colete. Pessoal, é assim, eu não sei se vou entrar por Chaves ou se vou entrar por Bragança. Pá, eu meti aqui no GPS, é o que ele mandar ir, sinceramente nem vi por onde é que ele me está a mandar, mas pronto, olha pessoal, à medida que eu for parando, a gente vai falando, vamos ver aqui os quilómetros e pronto, só fazer aqui uma paragem para tomar um cafezinho, para acordar. Fiz 50 km em 40 minutos, o nevoeiro está muito forte, não consigo andar a mais de 100 com segurança vou só fazer aqui uma paragem rápida e já vos mostro também como é que eu tenho aqui presa aqui a mala aqui atrás na mota. É um sistema super simples, mais simples é impossível, que eu não gosto de tocar às vezes aquelas imagens que aparecem aí no Instagram de uma moto que é assim, mas depois com as malas fica assim. Estava a ver, estava a demorar muito tempo a chegar à bomba. Vou-vos já mostrar aqui como é que eu amarro aqui a mala. Deixa eu ver onde é que eu hei de parar. Posso parar aqui. Só mesmo para tomar um café e pôr-me a andar outra vez. Estão a ver? Comprei estes elásticos na Motocard, 2 elásticos, pronto, é só isto. Amarro aqui em baixo, cruzado, aqui por dentro da... Isto é uma mala da Samsonite impermeável. E meto aqui por baixo desta alça, não é? Aqui o X, portanto, aqui ao meio, e deste lado é a mesma coisa. Amarro aqui no coisa do pendura e aqui à frente. Pronto, e até me serve para apoiar aqui um bocado as costas. Tão simples quanto isto. Não é preciso mais nada. Aqui a passar a saída para Mursa. Portanto, eu vou em direção a Bragança, vou entrar em Espanha por Bragança e depois vou em direção a Zamora, e Zamora por ali acima até Burgos e por aí fora, só para vos deixar aqui as paisagens. Pessoal, estou aqui a terminar a IP4, a autoestrada transmontana, e estou agora aqui praticamente a entrar em Espanha. Acho que é já aqui à frente mesmo. Portanto, 230 km feitos em 2 horas e meia. Portanto, tenho vindo devagarinho, sempre ali nos 110, que é aquela velocidade, ó. Estão a ver aqui Espanha? Estou agora aqui a entrar em Espanha e pronto, e vou continuar aqui em direção a Zamora. Ainda não vou parar já, ainda diz aqui que tem gasolina para 200 km, portanto ainda vou fazer pelo menos mais 100 km antes de parar. E pronto, está tudo a correr bem. Siga agora a atravessar Espanha. Aqui a caminho de Zamora, isto é uma estrada nacional aqui em Espanha. Olhem, eu não sei, o GPS está-me a mandar por aqui, diz que é o caminho mais curto, portanto não faço ideia. Acho que estou a ir bem, mas isto é uma estrada nacional. Eu acho que devia haver autoestrada. Bem, não sei. Já confirmei aqui no GPS, isto é o caminho mais rápido, supostamente, aqui neste GPS da moto. Portanto, não faço ideia. Aqui a velocidade aqui... ali um passarinho. Aqui é 100.
Ali atrás era 80 ao limite, por aqui 90. Pessoal, pronto, olhem, está tudo, o tempo melhorou bastante, olhem aí para o céu como é que está completamente aberto, quase sem nuvens, pá, muito porreiro para já. Só fiz aquela paragem em Penafiel que vos mostrei há bocado, onde vos mostrei aqui a mala da moto, como é que eu meto aqui a mala, e tanto que tinha feito praticamente 50 km desde casa até à bomba de Penafiel, e portanto entretanto já fiz praticamente mais 200 seguidos, e pronto. Aqui uma nacional também dá para espairecer um bocado, para não ser sempre autoestrada, e pronto, vou aqui continuar, até já. Pessoal, não sei o que é que se passa aqui com o GPS. Estou em Espanha, só ando por estrada nacional, não há autoestrada. Eu não percebo o que é que este GPS. Aqui é Chúcula. Aqui é a bomba onde eu costumo parar quando venho aqui por Bragança. Esta é a bomba de La Chúcula, já me lembro. Então está certo, é este caminho que eu costumo fazer quando o GPS me manda vir por Bragança. Era aquela bomba ali, que eu costumo parar ali quando saio de madrugada, que eles estão sempre abertos a noite toda, e normalmente paro ali, porque eu não sei se aqui à frente até Zamora se tem mais bombas abertas, que eu costumo sair de casa por volta das 3 da manhã, e costumo parar aqui para garantir que tenho combustível para chegar pelo menos a Zamora. Então é isso, está certo, é este caminho. Este GPS não deve estar muito bom da cabeça, pá. Como é que o caminho mais rápido para o Luxemburgo é por uma estrada nacional em Espanha? Foda-se. Se eu sabia, tinha ido por Chaves, que ao menos entrava aquilo, a autoestrada é grátis. Não tenho pressa também, mas até acaba por entreter um bocado aqui, mas eu quando meti o GPS de manhã até fui às opções a ver se estava o evitar autoestradas, e só estava para ativar o caminho mais rápido, e ele manda-me por aqui. Já estou a não sei quantos quilómetros em estrada nacional desde que passei Bragança. Mas pronto, siga a viagem. A hora já atualizou aqui. São 9h51 em Portugal, 10h51 aqui em Espanha. Olha aqui um comparsa. Aqui pessoal a passear também de moto. Eu sempre que faço estas viagens de moto, normalmente apanho grupos de motas e às vezes junto-me a eles durante uns quilómetros e tal. É engraçado. Fornilhos de Aliste. Eu se calhar daqui até Zamora vai ser sempre assim, por este tipo de estrada. E continuo aqui na Estrada Nacional em Espanha. Opa, digo-vos uma coisa, até está a ser, tirando estas partes que passámos aquelas
aquelas vilas. Olha, Fonfria, foi onde passei agora. Fonfria. Faltam 40 km para Zamora. Pá, mas eu tenho andado quase à velocidade aqui que vim na autoestrada até agora, até Bragança, ali entre os 100 e os 110. Por isso, desculpem, por isso até tem de estar a ser assim muito... Oh, estão a ver, eu vou aqui até aos 100 ou 110, meto o cruise control aqui a 100 e tranquilo. 14 graus, céu limpo, está muito bom, a temperatura está muito boa. Vem este cheiro, não sei se é das plantas da primavera, faz-me lembrar o Algarve, o cheiro do Algarve. Este cheiro faz-me lembrar o Algarve. A parte boa é que só faltam 1620 km para chegar a Luxemburgo. 1620, está quase. Comigo é sempre assim, o gajo não planeia nada, mete no GPS e siga no próprio dia e depois acontece-me isto. Ando aqui a fazer nacionais quando tenho que fazer 2000 km, mas pronto, nunca pior. Olha que zona fixe aqui, parecem ser daquelas ruínas antigas. Isto deve ser uma coisa daquelas dos romanos ou não sei o que é. Vou aproveitar para parar aqui um bocadinho, quase 300 km feitos. Aproveito e já meto combustível e bebo uma garrafinha de água nas calmas. Já estou a conduzir há 2 horas e meia, mais ou menos. Ora, deixa cá ver. Gasóleo A. Aí ali, Euro Super. Aqui é só gasóleo. Euro Super é 5, é 10, é o Euro Super. Ora bem, 291 km. Só para ver a média. Quanto é que diz aqui que gastou? 4.9 desde que saí. 4.9 litros aos 100. Portanto, fiz 291, portanto é dividir os litros por 2,91. Bem, vou encher mais um bocado do qual disparo da pistola, mas também não importa. Faço a 300 km, mais 10 também. Ora, 13 litros e 92. Deixa cá ver. (4,7 litros ao 100, está certo. Aqui diz 4,9. Ok, pessoal. Ora, vamos lá outra vez. Moto atestada. Fui ali à casa de banho. Deixem-me só mostrar-vos aqui o colete. Pá, eu gosto, quando faço estas viagens, gosto de levar... Pá, foi um colete que comprei na Motocard da Oxford. Pá, acaba por... não é daqueles inteiriços, é só mesmo assim. Pá, eu gosto de trazer, porque mesmo para os camionistas e tudo, para dar mais visibilidade, gosto de o levar vestido para dar mesmo de dia. Pá, gosto de ir com ele, nunca se sabe. Prefiro levar a mais do que a menos. É a única coisa assim mais de diferente que levo.
Ó, aperta só aqui à frente e à noite já se sabe que é refletor, mas de dia também acaba por dar um bocado mais de visibilidade. Ora bem, vamos lá então, depósito cheio. Confirmei também aqui a mala, aqui os elásticos, está tudo em ordem. De vez em quando também dou aqui uma... Durante a viagem meto aqui a mão atrás, a ver se não saiu nada. Mas já tenho usado, já é para aí a terceira vez que ando com estes elásticos e nunca me deram problema nenhum, eles agarram bem. São muito bons e práticos. Pá, estou a gostar mais de fazer a viagem assim, sair mais tarde um bocado, ando mais de dia, por acaso até está a bom tempo. Pá, até estou a gostar mais desta viagem. Olha, eu tenho que ir para aqui, para trás. E pronto, pessoal, continuar aqui na Estrada Nacional, é o que o GPS diz. Só faltam 1600 km, está quase. Estou aqui a passar Zamora agora parece que já é autoestrada aqui. Agora daqui vou em direção a Valladolid e depois Burgos e já... É autovia Ruta de La Plata, é esta, aqui já é autoestrada. Ok. Acabou a Estrada Nacional. Pá, eu gosto de ir aqui na casa dos 110 porque não vou estorbar os caminhões. Se uma pessoa for a 90 também, parece que os quilómetros nunca mais passam e depois os caminhões colam-se aqui atrás de nós. E ao menos aqui nos 110 é aquela velocidade, é uma velocidade que não é cansativa, como se fôssemos tipo a 140. É uma velocidade tranquila e tendo em conta que isto é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros, acabo por conseguir uma velocidade constante muito melhor. Não apanho vento nenhum aqui, nem no peito, nem no capacete, nem nos braços, nem em lado nenhum, o que é super confortável também. E ora, tenho que virar Zamora Este. Ah não é aqui, é mais à frente, é 1 km. Pá, é uma velocidade confortável para mim, não vou queimar gasolina desnecessariamente, depois uma pessoa também tem que estar a parar mais vezes, acaba por cansar mais também, se uma pessoa for ali nos 140, por exemplo. Já fiz várias experiências a várias velocidades, pá, e esta velocidade dos 110, na minha opinião, claro, é aquela que permite a melhor relação. É aqui que eu tenho que sair. Zamora Este, Valladolid. Exatamente. Portanto, é aquela velocidade intermédia, pá, que permite não cansar muito e que ao mesmo tempo vai-se comendo quilómetros e dá para ir apreciar. Agora é por aqui. Dá para ir apreciar as paisagens também. Pá, é esta velocidade que eu normalmente... Agora não vem ninguém, Valladolid, é para aqui. A11. Eu lembro-me de vir por aqui, exatamente. Da última vez que vim por aqui, por Bragança, que entrei por Bragança em Espanha. Mas é engraçado que eu, como fiz esta Estrada Nacional, que eu fiz até agora à noite, não me recordava de ter feito isto. É engraçado, mas tem que ser a mesma. Agora é por aqui. Mas tem que ser a mesma, porque o caminho é o mesmo. Eu lembro-me de virar para aqui, de onde virei agora, portanto,
depois ali é para trás, é para Bragança outra vez e tal. Pronto pessoal, continuo a caminho. Caminho de Tordesilhas, 60 km para Tordesilhas. Olhem aqui as cores destes campos, bebedeiros. Olha aqui este amarelinho, que bonito, o amarelo e o verde. É primavera. Olhem que giro. Só para andar aqui um bocadinho. E então a moto ontem foi fazer a revisão à motobox. Pá, foi a revisão normal dos 20 mil. Eu falei especialmente do travão, das pastilhas, do travão da frente, porque é assim, eu não me lembro de travar com o travão de trás nesta moto, é sempre com o travão da frente. Eu acho que 99% das vezes que travo é com o travão da frente, porque o travão é forte, mas ao mesmo tempo é suave, e então eu muito raramente, acho que só 2 ou 3 vezes é que utilizei o travão de trás nesta moto, e então foi preciso meter pastilhas à frente, como eu já calculava, e de resto foi só a revisão normal. A moto não tinha nada de especial, eu também não tinha queixas nenhumas, de nada, estava tudo impecável. Perguntei dos pneus também, porque são 20 mil km, não é? E esta moto tem pneus de estrada, em princípio são pneus que gastam mais um bocado, mas os pneus ainda estão bons para mais 10 mil km até à próxima revisão. E portanto basicamente foi uma revisão normalíssima, portanto tirando as pastilhas que teve que levar. Pá, e a moto está aqui um relógio, o pessoal da motobox por acaso, pá, desde o primeiro dia que lá entrei, quando fui para comprar esta moto. Aliás, eu fui lá fazer a revisão da Africa Twin, eu nem tinha ideia de comprar esta moto. Eu comprei esta moto enquanto esperava que a Africa Twin fizesse a revisão, por isso foi assim um bocado, pá, mas sempre pessoal 5 estrelas, muito bem tratado com tudo. Trouxe uma PCX 125 para casa para poder vir trabalhar, que eu deixei a moto às 9 da manhã, 9 não, eram para aí 9 menos 10, e depois fui buscá-la só lá para as 4h30, e opá, estava a chover bastante, eu ia com a PCX, mas achei piada ao conceito da moto. É uma moto muito maneirinha. Eu dei para aí 80 km por hora nela, mas também estava o chão muito molhado. Eu não conhecia a moto, não sei se os pneus são bons e se agarram bem ou não queria estar a arriscar. Pá, mas achei a moto muito engraçada. Casa, trabalho, casa. Pá, é uma moto, nem sei quanto é que a moto custa, nem fui ver, mas deve ser uma moto relativamente barata. Mas por acaso achei piada a moto. Aquilo é uma... Portanto, é como esta, é só acelerar, só que não se sente as mudanças a entrar. Portanto, é por variação contínua, não é? Uma scooter normal. Mas achei porreira a moto, por acaso, é fixe. Para aqueles jovens de 16, não sei se com 16 anos se pode conduzir uma PCX ou não, mas aqueles jovens para ir para a escola e tudo mais, é a moto indicada. Dá-me a ideia que não deve passar muito do 100, portanto, para não ser muito perigoso para quem não tem experiência. E é uma moto muito, pá, muito maneirinha, a curvar e tudo, é aquilo para o trânsito, é o ideal. Estou a passar aqui em Tordesilhas agora, fazer aqui este desvio para seguir em direção a Valladolid. Exatamente, estou a ir bem. Portanto, passei agora Tordesilhas. Exatamente, Valladolid e Burgos.
É por ali que eu vou, em direção a Burgos. Está certo. 380 km feitos. Meio-dia e 20, 11h20 em Portugal. Portanto, quer dizer que estou a andar há 4h20. Aqui na casa dos 100, 110. Vamos lá ver. Ainda é cedo, tenho tempo. Ainda não estou sequer cansado. Estou a gostar muito da viagem. Principalmente de fazer mais durante o dia. Ter saído de casa já praticamente com claridade, porque das outras vezes o que tenho notado é que quando sai às 3 da manhã, quando chega ali entre as 8 e as 9, começa-me a dar sono, porque uma pessoa vem com os olhos de conduzir tipo 4 horas durante a noite e depois de repente começa o tempo a clarear, a vir amanhã. E há ali um período, pai, de 1 hora e meia, pá, que é ali uma luta do caraças. Comigo acontece sempre isso, pelo menos. Deve ser aquela mudança mental da noite para o dia, em que uma pessoa já vem a conduzir tipo há 4 horas, mas pá, está a correr tudo bem. Ora, Valladolid, Burgos, é por aqui. Já estou a chegar a Valladolid. Estão a ver, pessoal, olha. A moto vai em sétima, ou a 110, ok? Vai às 2200 ou 2300 rotações. Pá, esta é a velocidade que eu ando normalmente quando faço estas viagens. Ó, 2200 ou 2300. Uma moto destas, isto faz 1 milhão de quilómetros. Ela nunca faz esforço nenhum, é uma moto que nunca vai em esforço, percebem? A nível de desgaste, acho eu, não é? Pelo menos pela minha lógica que estou aqui a pensar, o desgaste de uma moto destas, pá, é muito menor do que outra moto qualquer. Tipo, eu na Africa Twin, eu acho que tipo a 110 ou 120, eu acho que, não sei, 4000 rotações, já não me lembro. Mas sei que há mais rotações, obviamente, até porque esta tem caixa de 7 e a outra tem caixa de 6. Tinha que ir a mais rotação. Pá, isto é uma moto que nunca mais acaba, assim. Lembrei-me agora de falar disto, porque estava aqui a olhar, e mesmo se passarmos para os 120, olha, deixa ver... 120 vai às 2500. Deixa-me baixar, senão começa a ficar muito vento. Mas estão a ver, mesmo a 120 ela vai às 2500 rotações, ou seja, ela faz 6000 rotações até ao redline e anda na velocidade de cruzeiro autorizada, não é? Nas autoestradas às 2500. Estou aqui a passar a cidade de Valladolid agora. 400 km feitos desde que saí de casa. E agora vou aqui em direção a Palência e Burgos. Vou ver se encontro ali em Palência o hotel que eu fiquei uma vez. Ainda foi com esta moto. Fiquei lá a dormir para aí umas 3 ou 4 horas só para recuperar um bocado. Vou ver se encontro o hotel mais aqui à frente e depois eu conto-vos essa história. Palência, 50 km. É, aquilo foi antes de Burgos, portanto acho que foi em Palência mesmo, onde eu fiquei. Mas quando eu estiver a passar lá, depois eu ligo a câmara e conto-vos essa história do hotel de Palência. Vocês desculpem eu estar aqui a tossir de vez em quando, mas é que eu, para falar para a câmara,
Eu para falar para a câmara tenho que abrir a viseira. E ao estar a falar entra-me ar fresco e como eu não estou a 100% da garganta, acaba por me dar aqui um bocado de tosse quando ligo aqui a câmara e estou a falar, porque tenho a viseira levantada da moto. Vê se encontro aqui um sítio para encostar. É 1h15, meio-dia e um quarto em Portugal, para comer qualquer coisa. Ainda não consegui encontrar aquele hotel. Faltam 70 km para Burgos, mas ainda não consegui encontrar aquele hotel que vos falei que fiquei da outra vez. Mas vou ver se encontro aqui algum sítio, uma bomba de gasolina ou isso, para encostar, para comer qualquer coisa. E já vos mostro que tipo de coisas é que eu trago para comer, porque pelo menos a mim os hidratos de carbono parece que dão muito sono, dão-me moleza. Então eu trago sempre de casa aqueles waffles da Prozis e aquelas barritas energéticas da Prozis com proteína para comer durante o caminho, porque para não correr o risco depois de comer sandes ou mesmo comer assim um prato do dia ou qualquer coisa que já sei que depois vai começar a dar sono, e prefiro não arriscar quando estou assim a fazer estas viagens. Se bem que neste caso, pá, eu tenho andado aqui, olha, até vou a 100, tenho andado aqui entre os 100 e os 110 sempre. Olha aqui um português numa GS 800 ou 850, quase de certeza que não vai dar tempo para fazer a viagem direta, mas mesmo assim eu prefiro comer assim uma coisa mais leve, com poucos hidratos de carbono, do que estar-me a empanturrar com sandes ou qualquer coisa e depois ficar muito mole. Tenho aqui uma bomba aqui a 1250 metros, vou encostar aqui um bocado e como qualquer coisa rápido, tomo um cafezinho, bebo uma garrafa de água e sigo o caminho. Ainda não preciso de combustível, ainda tenho para 275 km, paro depois outra vez mais à frente para meter combustível. Vou parar aqui nesta Cepsa. Eles têm ali mesmo o símbolo de Talheres, portanto dá para comprar ali uma garrafinha de água e descansar aqui um bocadinho. Acho que a saída é aqui, tem que ser. Eu também estou quase a chegar a Burgos. É por aqui, é? Eu estou quase a chegar a Burgos. Mas deixa-me encostar, não estou aqui aflito para comer quilómetros, fazer isto nas calmas. Se fizer só 1200 ou 1300 ou 1400 km hoje, paro aí no Hotel F1 onde costumo ficar e amanhã de manhã faço mais 200 ou 300 ou 400 ou 500, o que faltar, não tenho pressa. Ora, deixa-me encostar aqui. Eu estou aqui em Palência, vou parar aqui, mas nem vou estar a meter gasolina. 275 km, eu faço mais 150 depois, volto a parar, volto a tomar um cafezinho se for preciso. Não estou minimamente aflito com nada. Até posso parar aqui, se bem que para ir lá dentro, deixar aqui a mala atrás, acho que ninguém pega nisto, ninguém rouba, nunca tive nenhum problema com isso. Deixa-me dar aqui a volta, sempre assim encontro ali lugar mais à frente. Mas por acaso nunca tive problema nenhum, com mexerem-me na mala. Já vim várias vezes, aqui é para os pneus, mas posso meter aqui.
Posso meter aqui, que fica mais perto. Não estou a infringir com o pessoal dos pneus, minimamente. Por isso, este também tem espaço para entrar. Eu deixo aqui um bocadinho mais atrás, que assim a pessoa consegue entrar. Pronto. Ora bem, está feito. Vamos seguir viagem. A única coisa que me está aqui a preocupar é que esta bateria já só tem 20% e só tenho mais outra. Não tenho mais baterias e não tenho como carregar. Não tenho como carregar as baterias, a não ser que pare, porque é 1h40 da tarde. Portanto, desde as 7 da manhã, com isto aqui metido, isto em stand-by também dá-me a ideia que gasta muito da bateria, porque eu só vou ligando de vez em quando, mas não vou estar a tirar a bateria fora sempre que quero ligar a câmara, senão nunca mais. Não vou ter a bateria que chegue para tudo, para a viagem toda, a não ser que pare pelo caminho e continue amanhã, porque a parte de França é muito porreira de se filmar, e a entrada no Luxemburgo também pela estrada nacional é porreira. Bem, não sei, vou ver, vou continuar e vou ver o que é que vou fazer. Entretanto, já comi aqui uma barrita daquelas de proteína da Prozis e 2 daquelas waffles e está feito. Está feito, aqui está tudo. Fui à casa de banho também. Os bolsos também estão apertados, está tudo certo. Ok. Segui viagem, portanto, em direção a... Onde é que eu tenho de ir agora? É para aqui, para Burgos, pois. Vou em direção a Burgos, é isso mesmo. Até já! Boas pessoal, estava aqui a ligar a câmara porque, olhem aqui uma KTM, se calhar até é português. Ai, não é espanhol, mas vai carregadinho. Aqui a chegar a Burgos, o tempo está aqui umas nuvens um bocado esquisitas. Elas são brancas as nuvens, mas não sei. Uma dica muito importante, e falo por experiência própria, cometi esse erro uma vez só e chegou-me. Se fizerem uma viagem assim, nem que seja 1000 km num dia e 1000 km no outro, independentemente se fazem seguido ou não, pá, nunca, mas nunca levem uma mochila às costas, nem que seja com 300 gramas de qualquer coisa. Se eventualmente arrancarem de mochila às costas, tenham a certeza absoluta que conseguem metê-la na mala da moto em qualquer sítio, porque ao fim de 50 km ou 100 está tudo bem, mas depois de 200, 300, 500, 700 km, pá, 1 grama faz-vos muita diferença, acreditem. Fiz isso com a Africa Twin uma vez, trouxe uma mochila às costas só com o computador portátil, mais nada, um computador fininho, até leve. Vai, cheguei a meio da viagem, a meio de meio, não é? Portanto, que o com a Africa Twin fazia metade num dia e metade no outro. Cheguei a meio do primeiro dia, tipo 500 km, já não pá, tinha os ombros todos partidos, estava todo rebentado. E não conseguia meter a mochila em lado nenhum, nem amarrá-la à moto, e eu só tinha a mala de 58 litros atrás, estava cheia, não conseguia, pá. Cheguei a casa, fiz o primeiro dia, fiquei a dormir, arranquei no dia a seguir, cheguei a Portugal, todo regando, com dor nas costas, pá, um mês, só com um computador portátil. Foi...
Vou parar aqui porque esta ventania que está e estas nuvens não me estão a agradar muito. Vou guardar aqui a GoPro, mas é na mala, porque eu cheiro-me que vou passar aqui uns quilómetros um bocado. Não sei se vai correr bem. Estou aqui a chegar a Vitória, mas isto não me agrada muito. Está muito vento e estas nuvens aqui, não sei se conseguem ver, isto não está muito famoso, não. E eu quero ver se me despacho aqui um bocado, se adianto o caminho. Vou ver se meto aqui mais para os 120 ou 130, se conseguir, para ver se passo pelo menos este bocado todo até entrar em França, senão estou lixado. Se pode parar aqui a moto, paro aqui. Só guardar aqui a GoPro e vou já. Epa, está uma ventania. Isto vai cair chuva, certinho. Bem, até já. Ora bem, pessoal, o tempo aqui, eu vim a dar um bocado de gás aí nos 140, 150, a ver se despacho um bocado de caminho. Estou com um bocado de receio do tempo aqui, porque agora é para atravessar, estou quase a chegar à fronteira. Devem faltar para aí uns 100 km para chegar à fronteira de Espanha com França e com os Pirineus. Aqui este microclima pode ser um bocado traiçoeiro. E eu estou a ver aqui umas nuvens um bocado esquisitas, continuo a ver. Já fiz vários quilómetros, já vou com 602 km feitos hoje. Mas parei aqui atrás para voltar aqui a meter a GoPro, parece que aqui já está mais limpinho um bocado. Ali as nuvens estavam mais carregadas ali atrás. Vamos lá ver. É que esta parte é uma parte bonita também. Aqui a atravessar a parte de Espanha com França, dos Pirineus. Já passei ali atrás por aqueles túneis, o túnel do São Nicolau, que chamo-lhe o túnel do Pai Natal, mas continua muito vento lateral. Eu vim aqui levar uma coça. Isto depois, quanto mais a velocidade, mais coça se leva, não é? Mas pronto, eu vou agora ligando e desligando a câmera à medida que forem aparecendo aqui. Epa, está uma ventania. À medida que forem aqui aparecendo aqui paisagens mais engraçadas, eu vou ligando e desligando a câmera para vos mostrar. Já vejo aqui a placa a ser França, Vitória, Gasteiz, França. Siga! Está a começar a chover. Está a começar a chover e o céu está todo bem cinzento. Vou ver se consigo encostar na próxima bomba para tirar daqui a GoPro, para não me estragar. Mas esta zona aqui, pá, esta zona aqui é microclima, vira muito de repente. Pessoal, que massacre que eu levei. Deus me livre. Entrei agora em França, tipo 6 da tarde. Apanhei uma... Olhem como é que estão aqui as nuvens. Passar ali a parte dos Pirineus de Vitória, 300 km a 60 km por hora. Jesus. Ou seja, atrasei-me aqui, demorei não sei quantas horas para fazer o que devia fazer em 1h45 ou qualquer coisa do género. Parei aqui numa área de descanso, aqui já em França. Isto é... O que é que eles têm aqui? Espaço de ecopastorícia.
Então o que é que eu vou fazer? Agora parou de chover, mas mesmo assim isto não está nada famoso. O que é que eu vou fazer? Estou a 200 km de Bordeus, que era onde eu costumava ficar quando vinha com a Africa Twin, que é metade do caminho. Vou lá ao hotel onde costumava ficar e acho que vou ficar aí uma noite e arranco amanhã de manhã para fazer os outros 1000. Preciso secar aqui a roupa toda, o casaco, sapatilhas principalmente. Tenho que tirar isto, tenho que tomar um banho quente, mudar de roupa e pronto. E é isso para já. Já fiz para aí 800 km ao todo, mas isto são 6 da tarde, não é? Portanto saí às 7 da manhã, não é? 12, 11, 10 horas, não é? Comparando com Portugal, são 6 da tarde, são 5 em Portugal. Se fosse 7 eram 12, 12, 11, 10, 7, 6, 5, 10 horas. E normalmente já devia estar, sei lá, para ir em Poitiers ou qualquer coisa, numa situação normal. Mesmo a ir ali na casa dos 120, já estaria muito, já tinha passado Bordeaux há muito tempo, já chegava ao Luxemburgo para aí à 1 hora da manhã, 1 ou 2 horas da manhã, mas pronto, não importa. Desta vez vai ficar assim, também vai ser bom porque esta segunda bateria já está a ficar em baixo, tem 28%, portanto vou aproveitar para carregar as baterias da GoPro e assim amanhã também volto a filmar para depois fazer aqui um vídeo mais completo. Pessoal, parei aqui outra vez, que agora o tempo parece que já abriu novamente, são 6h30 da tarde, 5h30 em Portugal, e parei para pôr outra vez aqui a câmera na queixeira do capacete, e estava aqui a pensar numa coisa, só que eu não sei se é muito boa ideia, que é, eu não estou nada cansado, nem fisicamente, nem estou com sono. Só tenho a roupa um bocado molhada ainda, mas agora com este tempo pode ser que ela vá secando devagarinho. Porque é assim, eu daqui até Bordeus são 170 km, chego lá às 8 da noite, é mais 1h30, a 110 como eu tenho ido, não é? Nas calmas. E depois de Bordeus até ao Luxemburgo são mais 800 km. E se eu pegar e meter o cruise control nos 130 km por hora, 130 que é a velocidade máxima aqui em França, é mais 10 km por hora do que em Portugal. Pá, eu às 2 ou 3 da manhã eu estava no Luxemburgo, ou 4 da manhã no máximo, na boa. Só que a questão é esta, ter que conduzir 6 horas, às 8 horas já é noite, estar a conduzir sem óculos, com os óculos já sei que os carros de frente, com os faróis que me vão encandear. Estar a conduzir 6 horas ou 7 horas sem óculos, tenho receio de ficar cansado mais rapidamente e depois pelo caminho ter que arranjar alguma coisa assim à pressa. Ao menos aqui em Bordeaux eu já conheço o sítio, acho que não vou arriscar, e vou mesmo para Bordeaux. Mas era uma coisa que estava aqui a pensar, era isso, eu conseguia chegar lá tipo às 3 da manhã ou 4 e ficava já o assunto arrumado, mas para estar a conduzir à noite sem óculos acho que vou ficar cansado e vou até Bordeaux, chego lá às 8 da noite e vou manter o plano como estava. Opa, e aqui a moto, queríamos falar sobre uma coisa. Eu andar à chuva, tenho uma panca qualquer
ando com medo, fico logo cheio de medo de cair. Aqueles quilómetros todos que eu fiz a 60, 70, vi vai 3 acidentes, tanto de um lado da estrada como do outro, ainda na parte de Espanha, ali entre Vitória e até à fronteira aqui com a França. Pá, e estava sempre com aquela cena, eu ia a 60, 70, os carros passavam tipo a 100 ou 110, a chover, estava sempre a ver quando é que havia um que se descontrolava e que vinha contra mim. Pá, fico logo, devia ter aulas de condução à chuva, que é um handicap grande que eu tenho. Não entro em pânico, mas tipo, passou uma Tracer por mim, tipo, pá, a 100 ou 110, eu ia cheio de medo a 60, 70. É mesmo falta de confiança que eu tenho a andar à chuva. Pá, não sei porquê, acho que ando demasiado devagar, ou seja, quer dizer, demasiado devagar não, eu ando à velocidade que me sinto confiante e mesmo assim vou sempre com medo, mas acho que é um medo desnecessário, porque, pá, não sei, é um bocado esquisito. Não entro em pânico, mas estou a conduzir a medo, e conduzir a medo é a pior coisa que há, uma pessoa ir com medo e depois acaba por ir até exageradamente devagar. Esta moto tem pneu 200 atrás, pneus de estrada, nem é pneu de taco, tem pneu 200 atrás, pá, de certeza que não ia escorregar, pá, mas a minha coisa é, fico com receio de cair, ou de apanhar óleo na estrada com a água, ainda fique mais escorregadio, pá, não sei. Estou sempre a pensar de uma forma mais negativa. E depois, claro, para fazer 300 km a 60 a hora, como é lógico, uma pessoa perde ali horas, não é? Mas por acaso só passou uma moto por mim durante esse período. Era uma Tracer daquelas antigas que eu vi pelo farol de trás, que tinha o farol a fazer triângulo para dentro, em baixo. Bom, o gajo passou para aí a 100 ou 110 à vontade, mas pronto, pá, ele tem que fazer um curso de condução à chuva para tentar aprender um bocado. Mas também é assim, eu só tenho carta há 2 anos, não é? Embora tenha muitos quilómetros, eu só tenho carta há 2 anos, e nunca andei assim muito à chuva, não sou uma pessoa experiente a andar, e tendo consciência disso, pá, não quero arriscar mesmo, mas eu acho que o meu medo que é exagerado, é um medo exagerado. Nunca caí de moto à chuva, mas pá, não sei porquê, fico com receio. Não sei se foi por ter visto os acidentes pelo caminho, mas pronto. Faltam 150 km para chegar a Bordeaux. Vou aqui a 100, mas eu tenho ido aqui a 110. A média mantém-se aqui nos 4.8, mas também fiz muitos quilómetros muito devagar, embora em modo rain ele vai sempre a uma rotação mais alta para a moto ir sempre presa. Por acaso reparei nisso, ele em modo de chuva vai sempre numa rotação mais alta, que é para a moto ir mais presa. Portanto, eu acho que nunca gastei tão pouco a gasolina como desta vez, mas eu às vezes, mesmo quando venho, de outras vezes, pá, eu vou ali nos 110 ou 120, mas de vez em quando dou-lhe assim um esticão maior para adiantar um bocado e para sair, para me distrair um bocado. Mas desta vez tenho vindo sempre muito certinho aqui nos 110. Acho que nunca gastei tão pouco combustível como desta vez, a nível de consumos. Lembro-me quando vinha com a Africa Twin, eu fazia sempre esta primeira parte, Porto Bordeaux, e depois no dia seguinte fazia o resto, Bordeaux Luxemburgo. Só que no segundo dia
já não estava igual como no primeiro, quando saí do Porto, não é? Porque a Africa Twin, pá, era uma moto fixe, e com suspensão eletrónica e não sei o quê, mas a Jante 21 à frente, opá, eu estou a 120 km de Bordeaux, eu lembro que chegava aqui a esta altura e estes últimos 100 km eu já estava com as costas todas rebentadas, estava já muito cansado. E depois no segundo dia fazer outro tanto a nível de quilómetros, tinha feito no primeiro, era uma dose do caraças. Eu recordo-me que, é assim, fazia-se, mas pá, era preciso um bocado de espírito, era preciso ter um bocado de espírito e, ou seja, mesmo este percurso aqui, esta metade, estes 1000 km assim num dia, pá, não é qualquer pessoa nem qualquer moto que faz assim um trajeto destes seguido, não é? E ainda por cima sozinho, não é? Sozinho acaba por ser assim um bocado mais solitário, embora hoje eu tenha feito aqui, tenha ido fazendo aos poucos alguns videozitos e fazendo aqui alguns comentários, mas se for em grupo a coisa acaba por ser um bocado menos monótona, mesmo nas paragens e tudo, o pessoal conversa-se um bocadito e acaba por se distrair mais um bocado, mas acaba até por ser um desafio, para quem quiser tentar fazer 1000 km assim num dia. É um desafio engraçado e eu quase que não conta, eu fazer isto para mim não conta, porque com a moto que é, logicamente, ou se fosse alguém com uma capa 1600 GT ou qualquer coisa do género, opá, isso quase que nem conta, porque eu estou aqui, é quase como, quer dizer, não é bem, mas tipo cansaço de 0 a 100. O Africa Twin chegava aqui a 88, 90, já bastante, muito cansado. Eu estou para aí a 18% ou 20%, ou nem tanto, não é? Portanto, mas agora quem tiver assim motas mais, sei lá, big trails, sei lá, mesmo KTMs 1290 ou motas 800 cilindrada, 700, uma Teneré 700, fazer assim um desafio destes, mesmo que seja sempre por autoestrada, acaba por ser um desafio engraçado. A autoestrada que se apanha-se vários pontos de estrada nacional, principal, olha aqui o radar, principalmente em Espanha, se entrar por Bragança, acaba por, como eu apanhei, eu se tivesse vindo por Chaves, eu tinha passado ali naquela parte dos Pirineus mais cedo, se calhar não tinha apanhado aquela chuva toda e já estava longe daqui, já estava bem longe daqui, mas pronto. Pessoal, já estou aqui em Bordeaux, cheguei agora, faltam 10 km para chegar ao hotel, mas já estou aqui na entrada da cidade. Pá, correu tudo bem para já. Portanto, são 8h20 da noite, portanto 7h20, portanto eu saí às 7 da manhã de Portugal, são 7h20 em Portugal, portanto demorei 12 horas para fazer 980 km, 1000 km, vá. Portanto, vou ficar aqui. Tem aqui um radar, qual é 90? Olha aqui um radar, aqui. Aqui a França é terrível com os radares, já é radares por todo o lado. Pronto, era só para vos dizer isso. Vou agora lá ao hotel, não cheguei a marcar nada, vou lá ver se têm ainda os quartos com suíte, onde eu costumo ficar, que este hotel tem,
Este hotel tem as duas, tem quartos com casa de banho partilhada, que é aqueles balneários para as pessoas tomarem banho, tipo, pronto, para quem estiver lá. E depois tem uns quartos porreiros com casa de banho dentro do quarto, com suíte, que é esses que eu fico sempre. Portanto, vou lá ver se... Aqui é 80. Vou lá ver se tem algum disponível, se não procuro, vou ao Ibis ou outra coisa qualquer, procurar outro qualquer para ficar. Já tinha estacionado até aqui, olha, estão a ver? Tinha posto já aqui a motinha de traseira aqui no sítio das motas, mas não têm quarto com casa de banho privativa disponível por ser sábado, mas tem outro do mesmo grupo. Ora, vamos por aqui, ele deu uma morada. I can't do nothing with you. Ora, deixa lá ver. Deve ser aqui no fim da rua. Então, aqui não é. Deve ser aqui. É aqui. É aqui.